Aleluia, glória a Deus, paz do Senhor, graça e paz, meus queridos amados irmãos, nesta noite abençoada, e está começando mais um programa, mais um podcast, Coisa de Crente, aqui com o pastor Arne, direto dos nossos estúdios. Ei, estava com saudade de você, meu querido, você que está em casa, no trabalho, viajando, na chácara, ou descansando, né, ou se preparando, são 7 horas, se preparando para ir para casa do papai daqui a pouquinho, né, aonde tiver culto. Que Deus abençoe você, meu irmão, nesta noite maravilhosa, e sabendo que hoje tem muito de Deus para a tua vida, tem palavra, aleluia, estaremos aqui num bate-papo, coisa de crente, falando do céu, falando de Deus, e comigo aqui, meu querido e amado irmão, pastor Elzo André, homem de Deus, que me deu o prazer, né, de aceitar o convite e está conosco aqui, homem de Deus, aleluia. Mas antes de nós começarmos, meus queridos, lembrando você que está nos assistindo aí na sua casa, pelo Facebook ou futuramente pelo YouTube, segue, compartilha, divulga. Toda terça-feira, 7 horas da noite, às 19 horas, estamos aqui com o encontro marcado, Coisa de Crente, nesse nosso podcast, falando apenas das coisas do céu, daquilo que edifica. Amém? Então, marca aí, joga, coloca na tua agenda, escreve na geladeira, escreve na parede, terça-feira, 7 horas da noite, podcast Coisa de Crente, através do nosso Facebook e do YouTube, Coisa de Crente, amém? Já dei o nosso recadinho, vamos começar, né? Em nome de Jesus, está comigo aqui o pastor André. Paz do Senhor, pastor André. A paz do Senhor, pastor Arne, é uma gloriosa honra, né, participar desse podcast com o Senhor, Coisa de Crente, É benção. porque a palavra diz que é para dar honra a quem tem honra, Jesus é e o forte. Senhor merece essa honra pela sua prosperidade em crescer e realizar a obra do Senhor na direção do Espírito Santo de Deus, né? Tanto é que nos alegramos quando fazemos visitas ao seu ministério. Os detalhes que levam o homem ao arrependimento é glorioso. E tanto é que o Senhor cada dia mais está tendo experiências de prosperidade em seu ministério para a glória do Deus vivo. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, pastor Elzo André. Vamos começar em nome de Jesus, mas antes, pastor, eu sempre começo assim. Eu peço que o entrevistado, né, a pessoa que veio nos dar honra, conte um pouco de si. Quem é o pastor Elzo André? Pastor Elzo André, ele há um pouco mais de 30 anos atrás, 92, eu já buscava a minha experiência em conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Sim. Né? E nessa caminhada, degrau a degrau, nós fomos tendo experiências, passei por alguns ministérios, né? Alguns não foi condizente com o que eu, pelo Espírito Santo de Deus, não combinou com o que eu tinha de mistério para mim. Sim. E ao encontrar um ministério, eu me assimilei com esse ministério, prosperei no aprendizado, sou muito grato ao que eu aprendi neste ministério, tanto é que para a minha vida espiritual, sempre eu tenho essa doutrina no meu coração, na minha vida. Amém. Até que chegou um momento onde o Senhor, ele falou o meu coração para eu prosseguir ministeriando no nosso próprio ministério, né, que é o Ministério Cristão Abraço, né? Por que Ministério Cristão Abraço? Uma experiência que eu tive no ministério que eu passei, um deles, né? Onde eu passei mais tempo e aprendi muito da parte do Senhor nesse ministério, sou muito grato. Onde o meu pastor, ele chegou na igreja e viu todo mundo reunido no culto profético e a portaria sem ninguém. Eita Jesus. Os varões lá para dentro, não tinha ninguém. Em vez de ele entrar, porque o pastor está com a revelação de trazer a palavra, né, da coordenação, Sim. ele ficou na portaria, já que os obreiros não queriam fazer essa parte ou não atentaram para isso, né? E nisso chegou uma família para
entrar na igreja, né? Para ter a experiência dela com o Senhor. Desceu a varoa com os meninos, os filhos. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. Entraram o varão, o esposo da varoa. Ele fechou o carro, desceu. Quando desceu, o pastor dessa denominada congregação Sim. abriu os braços, como Jesus abriu. Aham. O varão veio em direção a ele, deitou a cabeça no peito dele e ele perguntou, e começou a chorar. E o pastor perguntou: o que é que está havendo, fulano? Aí ele disse: pastor, o senhor não sabe o quanto eu precisava desse abraço. Olha que bênção. Muitas vezes a gente precisa desse abraço. Quantas vezes eu precisei, preciso, quantas vezes o senhor precisou, precisa das suas ovelhas, e esse abraço tem que existir. Não é um abraço do pastor Arne em si, não é um abraço do pastor Elzo e o André em si, mas é o abraço do Espírito Santo de Deus. Aleluia, eu E esse creio. pastor, ele deu esse abraço, né? Eu creio, eu creio. E às vezes O nome é interessante, Ministério Cristão Abraço. Essa eu nunca ouvi assim. Geralmente tem parecido. Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Olha, geralmente, às vezes a pessoa diz: foi Deus que deu Aham. essa diretriz, né? Mas realmente foi Deus. Quando eu buscando a minha experiência, ele me visitou com a voz dele, não a voz que se ouve, mas a voz que se sente. Sim. Né? E eu senti que era de Deus, eu conheço a voz de Deus, nós conhecemos. Uhum. E até o local ele disse onde era para ser aberto o primeiro ponto Eu para que o creio. ministério crescesse, lá na Massagueira. Eu creio. E foi aberto e tivemos de lá para cá inúmeras experiências, né? Uhum. Incalculáveis experiências. E dentro das experiências nesse ministério, como no do Senhor, é que nos edifica, faz as ovelhas se edificarem e crescerem ainda mais na presença do Senhor, né? Amém. Pastor Elzo André, tem uma pessoa que está nos assistindo. Eu não sei se você conhece ela. Ela mandou aqui a paz do Senhor, a missionária Libânia. Libânia. Libânia Santos, é uma bênção. É? Assiste, toda terça está assistindo. Irmã Libânia, é uma honra. Ficamos felizes com a sua participação. E é isso que nos motiva no nosso mistério, né? Sim, De sim. levar a palavra de Deus, nos prepararmos para conversar e instruir e aprendermos também dentro do que é verdadeiro. Eu creio. E eu fico alegre pela sua vida, que Deus te abençoe e abençoe todos os seus. A paz do Senhor, minha filha. Amém. Ela mandou uma mensagem, pastor. Seja bem-vindo. Mais uma programação para a glória de Deus. Amém. Uma boa noite com o nosso Deus e os vasos escolhidos. Eita, que mensagem abençoada. Aleluia. Toda a honra e toda a glória é para Jesus e o prazer é meu interagir com a programação. Amém. Missionária Libânia, que Deus continue te abençoando, mulher de Deus. Ei, aleluia. Você que está entrando agora, você está acompanhando o podcast Coisa de Crente com o pastor Elzo André. Aleluia. Pastor André, o senhor falou uma coisa bem interessante aí, antes de entrarmos no tema. O senhor passou por alguns ministérios. Até hoje, Deus dá a diretriz do senhor estar, pela misericórdia, é claro, dirigindo o Ministério Cristão Abraço. Foi importante passar por esses outros ministérios ou não? Olha, eu sempre falo que a pior igreja que já apareceu na face da terra foi a igreja de Jesus. Calma que eu vou falar por quê? O senhor vê, dois irmãos, um queria sentar à direita Sim. e outro à esquerda. E nem teve coragem de falar com o Senhor, pediu a mãe. Um queria saber onde é que ele morava, se era no Aldebaran ou se era no Oricuri, onde eu moro. Né? O outro, o Senhor avisou que ele negaria que foi o Senhor que falou que ele negaria, mas ele negou. Por 3 vezes, né? Antes que o galo cantasse. O outro trairia ele posteriormente, e o Senhor tendo alertado que ele ia trair, aquele desse o bocado, né? Sim. O outro viu todas as maravilhas, cura de surdo, cego, coxo, etc., até ressuscitação, ele não creu na vinda do Senhor. Então, assim, uma igreja dessa, para o senhor administrar, era complicado. É difícil. Né? É por isso que o nosso ministério, ele tem muita importância para Deus, o momento em que nós fazemos a vontade do Espírito Santo. Amém, eu né? creio. Porque o Espírito Santo, ele não dá diretriz para matar, mas dá diretriz para resgatar o homem, né? Para isso o Senhor Jesus veio. Eu creio.
Tanto é que o senhor nos falou com profundidade sobre o nosso ministério, né? Sobre o ministério do Senhor Unidos em Cristo, né? Então, assim, unidos em Cristo, repara, o corpo de Cristo. Se você for olhar, Sim, né, sim. na revelação, é o corpo de Cristo, né? Porque o corpo de Cristo não é para morrer, é para dar vida e vida em abundância, né? Isso. E o nosso abraço, quantas vezes nós precisamos desse abraço, né? Desse carinho do Espírito Santo, né? E estamos prontos para realizar essa obra, tanto Aleluia. Unidos em Cristo como o Ministério Abraço. Abraço. É bênção do céu, em nome de Jesus. Pastor, vamos começar, vamos ao tema então. O tema que o Senhor, em nome de Jesus, vai nos trazer, né? Vamos falar um pouco sobre isso, é justamente sobre João Batista. João Batista. João Batista é primo de Jesus, não é isso? João Batista, ele foi escolhido, né? Foi a voz que clama no deserto. E o tema é justamente esse. Por que foi que João Batista sai do templo, sai de Jerusalém e vai para o deserto? Tanto lugar bacana para pregar. Por que João Batista vai para o deserto, pastor André? Fique à vontade. Olha, pastor Warren, o senhor falou desde o princípio que não habita em templos feitos por mãos humanas. É forte. Não é? E muitas vezes nós nos deparamos com tais situações. Muito bom você chegar em uma cadeira confortável, Sim. o senhor chegar num local onde não vai haver pingueira. Uhum. No meu ministério mesmo eu tenho que organizar As cadeiras. o telhado, Eita Jesus. que tá, essa chuva está uma benção. Até perdi uma televisão lá. Oh, Jesus. Com pingueiras que caiu dentro Uhum. do aparelho, né? E é bom, mas se o senhor for verificar, precisamos entender que o melhor é nesta igreja, neste templo, nesta localidade, tem a diretriz do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Se ela realmente está sendo dirigido, governado pelo Espírito Santo de Deus. Sim. O que é que está havendo, né? O João Batista, ele teve uma gloriosa experiência. Ele sai do conforto, se sentiu inquieto, incomodado e vai para um deserto. Isso lembra o quê? Isso lembra o quê? Sai do conforto e vai para o deserto. Outrora, o homem, ele tinha uma diretriz. Sim. Né? Comerás de toda sorte das árvores que há no jardim. Sim, porém, da árvore sim. da ciência do bem e do mal, Dessa não não comerei, comerás. dessa não comerás, porque certamente morrereis. Aí vem o espírito do maldito e atinge a mulher, que simboliza a igreja. Sim. Né? A mulher que simboliza a igreja atinge, dentro da contaminação que havia nela, o varão que simboliza nós, pastores, né? Que ele diz que abaixo dele, o Todo-Poderoso, é o homem que governaria aquela localidade. Uhum. Então, assim, o senhor vê que há uma influência do espírito maldito, do espírito do homem e do espírito de Deus. O espírito de Deus falou uma coisa, o espírito maldito falou outra. E a mulher contaminada deixou o homem, deixou o pastor do Jardim do Éden a definir o que é que ele iria fazer. E isso causou uma dificuldade. Na eternidade, o maldito, quando ele foi expulso com os asseclas dele, ele caiu. Ele não foi expulso, ele caiu. Uhum. Já o homem, ele foi expulso. E foi para onde? Para esse mundo. E na diretriz da palavra, ele chega a um templo faraônico onde Moisés vivia. E o Senhor, prometendo a Moisés um caminho que ele chegaria à terra prometida, o conduzia ao deserto. Só que, quando ele vai sair do Egito, ele levou uma profecia com ele. Pegou os bens que eles adquiriram no Egito
Epa, segura. É ao vivo, acontece assim mesmo. Aproveitando, amado, Deus abençoe você que está nos ouvindo, assistindo, aqui direto do podcast Coisa de Crente com o pastor André, e um tema muito interessante que é porque o profeta João Batista sai de Jerusalém, do templo, e vai para o deserto. Pastor, Então, assim, me perdoem, à vontade. foi a minha mãe ligando para mim. Então Para a mãe não pode nem está desligar. justificado, é. E o que é que acontece? Moisés vai para o deserto. Sim. E no deserto, é a profecia que ele falou, que traria uma dificuldade para ele. Ele disse que levaria tudo que eles ganharam, adquiriram, que pertenciam a eles. Inclusive, não ficaria uma unha. Na unha fica o quê? O pó da terra. Significa o quê? Religiosidade. Uhum. É a coisa que mais contamina o corpo, é o que tem contaminada no corpo, É a unha, né? Que ela carregava os trabalhos Sim. que fizeram para Faraó. Uhum. Né? E lá eles se acoplaram, não, como é que eu falo? Se acostumaram com a vida de sofrimento, de escravidão. Tanto é que quando passaram por um sofrimento, eles era melhor que estivessem no Egito. Porque lá comíamos pepino, cebola, tínhamos cova para nos enterrar. Eles estavam acostumados com aquela mesmice, né? Mas foi para o deserto. Só que naquela época não tinha ainda o conhecimento total de como um homem deve se conduzir. Vamos passar para João Batista. João Batista, ele sai do templo e vai para o deserto. Só que no deserto que ele foi, tinha um rio chamado Rio Jordão. O que significa Rio Jordão? É a diretriz, Rio Jordão, quando fala em Rio Jordão na palavra, é a diretriz que leva o homem ao arrependimento. Eu sei que o Rio Jordão era lamacento. Lamacento. Não era um lugar bom de tomar banho, não. É, justamente, pastor Arno, bom o senhor tocar nesse assunto. Por que lamacento? Fala de barro, ele é um rio barrento, né? Onde barro fala de onde o homem foi feito, do pó da terra, do barro, né? Você, quando mergulha no Rio Jordão, você deixa toda a sua sujeira, a sua podrice que há na razão, na diretriz do homem. Quando Naamã, ele foi orientado pelo profeta, através de Geazi, a mergulhar 7 vezes, ele olhou para... Ele já conhecia o Rio Jordão. Uhum. Nós conhecemos a palavra do Senhor, a necessidade de nos conduzir ao arrependimento, mas muitas vezes a gente nega essa diretriz de nos arrependermos. Por quê? Porque a gente acha muito estranho servir a Deus, porque nunca teve uma experiência. E Naamã precisava ter essa experiência. Isso está dentro do porquê sim. João saiu de lá de Jerusalém. E o que é que acontece? Ele disse, é muito melhor os rios que tinha lá na Síria. Né? Muito melhor, tinha o rio Abana, só que no rio Abana, cheio de pedregulho, de pedra, levava o homem a tropeço. Até a morte, né? Até a morte. Né? Tinha o rio Fafá, que levava o homem o quê? A morte também. De vez em quando aparecia um redemoinho e levava o homem a ser tragado. Né? Mas se ele mergulha no Rio Jordão, o rio que leva ao arrependimento, ele ia ter uma nova experiência, uma experiência verdadeira, que é com o Espírito Santo. Quem é que conhece o Espírito Santo? Né? E o Espírito Santo, ele está queimando toda a nossa impureza. Ficava nesse rio que fala do barro. Isso, só quem entende é quem busca pelo Espírito Santo. A revelação, né, justamente. Quem buscar pela doutrina do aprendizado com o homem, ele vai até aprimorar ele, mas vai ser meio complicado. Mas se ele mergulhar, como Naamã mergulhou dentro desse rio, as 7 vezes, você vê que ele alcançou aquilo que Deus requer de nós. Se não voltarmos a ser uma criança, não herdaríamos a salvação. Isso. Tanto é que em Filipenses, eu não me lembro o capítulo, nem o versículo, fala que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Isso. E ele disse, tudo que eu aprendi, para mim é como se fosse esterco. 3:8. 3:8. Filipenses 3:8. Glória a Deus. Filipenses 3:8. Tudo que eu aprendi é como se fosse esterco. Como é que o homem mais
preparado, mas tecnicamente instruído, né, conhecedor do Torá de capa a capa. Paulo aprendeu aos pés dele e fala uma coisa dessa, né? Isso. Porque ele aprendeu foi quem? Com quem? Só um momento, pastor, não me atrapalhando. Não. Eu quero mandar um abraço aos irmãos que estão nos assistindo aí. Pastor Carlos Jorge, Deus abençoe, meu querido, direto lá do... Eita, esqueci. É próximo dali, é próximo. Também está nos assistindo a nossa irmã diaconisa Josete Vieira. Que Deus abençoe, diaconisa Josete Vieira. Nossa irmã Lane. A você que está chegando agora, programa, podcast, Coisa de Crente. Curte, segue, divulga. Ei, tem uma palavra de Deus para a tua vida, amém? Por que é que temos que sair do templo, ou melhor, sair da religiosidade, né? Religiosidade. Isso, ir para o deserto. Porque é assim, né, pastor Elzo André? A gente que é cristão, principalmente novos cristãos, a gente sempre cresce a ideia de que o deserto é alguma coisa ruim. Eu quero deserto para morrer de fome, morrer de sede. E João Batista sai da cidade que tinha comida, que tinha conforto, que tinha um templo enorme, para ir para onde? Para o deserto, um lugar de sequidão, um lugar de temperaturas altas, não havia conforto. A Bíblia fala que ele se alimentava de quê? De gafanhoto, né? Mel silvestre, e se vestia de pele de camelo. Olha que coisa, por quê? Amém? O pastor Carlos Jorge está lá do Santo Eduardo. Meu pastor Carlos Jorge, é uma honra, olha, eu vou dobrar a bênção, uma honra honradíssima tê-lo como meu irmão, meu amigo, ter esse respeito do Senhor por nossa vida, viu? Eu creio, está assistindo ele. Eu tenho um carinho muito... Eu não, né? O seu pastor também, viu? Um carinho muito grande pelo Senhor, viu? Mandando abraço também ao nosso irmão Hélio, que está nos assistindo também, está mandando a paz do Senhor. Irmão Hélio, que Deus te abençoe, meu querido, é o esposo da diaconisa Josete, o casal abençoado, amém? É coisa de crente, eu creio. Continua, meu querido, não, vontade. Aí o senhor falou o porquê João foi para o deserto, né? Eu dei uma introdução sobre situações de um homem perder a salvação. O senhor levou Moisés ao deserto, né? Houve toda aquela situação, passou por várias experiências, mas a maior experiência, o senhor queria que ele se desvinculasse desse elo que ele tinha com a religiosidade. Isso. Ele foi criado, mesmo sendo filho de Joquebede, né? Isso. Mesmo sendo irmão de Miriam, mesmo sendo irmão de Arão, mas ele foi sendo criado de uma certa forma por ela, mas lá no Egito, mas ele teve a doutrina egípcia. Sim. E ele precisava, junto com os demais, porque passaram 400 anos, fala de um tempo profético, se desvincular do que ele falou que levaria, não ficaria nenhuma unha, né? Da religiosidade, do barro, trabalharam para Faraó. O pastor André, é muito parecido com Abrão, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Da casa de teus pais. Foi necessária essa separação, se afastar. Será que o senhor quer que saia de perto de nossos pais? Mas foi uma orientação espiritual, né? Deixar o quê? Terra fala de quê? Religiosidade. Parentela fala de quê? Situações que outrora conhecíamos, era de religião tal, para não magoar ninguém, era de religião tal, e precisávamos ter uma verdadeira experiência com a verdadeira doutrina do Espírito Santo de Deus. Sai da educação que você teve dos seus pais. Como é que eu vou sair da educação que eu tive com meus pais, que foi honrosa? Mas eu tinha que ter uma educação com o Espírito Santo de Deus. Aquele sim que vai nos moldar e vai nos tratar para conseguirmos alcançar a salvação. Amém, eu creio. Bem lembrado, pastor. O senhor tem nos ajudado muito nessa diretriz. E foi levado para o deserto. E para se desvincular do trabalho forçado, escravo, que ele tinha a Faraó, com os demais, que ele era o pastor dos demais, do povo hebreu, ele teve que passar 40 anos ali arrodeando um monte que, quando ele subiu no monte, ele viu a terra. 40 anos arrodeando esse monte no Sinai, no deserto do Sinai. E quando ele subiu esse monte, o Senhor disse, tu estás vendo, mas não entrará na terra. Por que ele não entrou na terra? Porque tinha que se desvincular da tábua mosaica. Que tábua mosaica é essa? A segunda tábua que foi escrita, que no meio tinha não matarás. Sim. E Moisés não só matou o egípcio. Isso. Moisés matou em torno de 3.000 irmãos que estavam idolatrando. E o Senhor Jesus, ele é tipo o Senhor Jesus.
O Senhor Jesus não veio para matar, veio para dar vida em abundância. E no meio da tábua tinha, não matarás. E ele conhecia a tábua. Amém. Aí vem para Moisés, sai de Moisés, aí vem para João. João estava nesse ambiente, onde eles tinham a Torá, tinham a tábua e matavam em nome da tábua. E Abraão e Batista, João o Batista, não é João Batista, é João o Batista, O Batista. que significa aquele que batiza pela graça. Ele sai da doutrina do homem, da doutrina carnal e vai para a doutrina espiritual, na dependência do Espírito Santo de Deus. E vai para onde? Para o deserto, onde tinha o quê? Rio Jordão. E levando o homem a ter uma experiência com o Rio Jordão. Porque não adianta você descer no Rio Jordão se realmente não houver um arrependimento. Quantos já desceram no rio, mas não aconteceu o arrependimento real e verdadeiro? Uhum. Quantos já desceram? Né? Aí João, pelo Espírito Santo, ele foi levado a esse local, para a pessoa não descer no rio normal, não viver no cotidiano, do jeito que ele queria viver, queria que ele tivesse uma experiência real e verdadeira com o Espírito Santo de Deus. Amém. Tanto é que João, quando Jesus se apresenta, Jesus não vivia nos templos, até viveu, ele disse, olha, sinagoga de Satanás. Sim. Ele foi no templo, logo no começo, com 12 anos, anunciou o ano aceitável. Isso. Mas quando ele começou o ministério só começa quando você realmente está na diretriz. Amém, eu creio. João Batista estava na diretriz. Aí o Senhor se apresenta e ele aponta com esse dedo, que esse dedo não é para apontar as falhas do pastor, as minhas falhas, esse dedo é para dizer, o caminho é esse. Você tem que ser conduzido ao arrependimento. Tanto é que ele dizia, raça de víbora, sepulcro caiado, Isso. né? Atentai, aplanai o caminho do Senhor, né? Mas é a missão da igreja. Sim. E quando Jesus se apresenta, aí João aponta, eis o Cordeiro de Deus. É o que a igreja deve fazer no deserto. Deserto fala de quê? Fala do mundo. Mas tem o Rio Jordão. O Rio Jordão é levar o homem ao arrependimento. Conduzir o homem ao arrependimento. Onde é o Rio Jordão? A presença do Espírito Santo. Onde é que está a presença do Espírito Santo? Aquele que, onde estiver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Onde é isso? Dentro da igreja profética. Aleluia, eu creio. Né? Mas onde é que a igreja profética? É dentro realmente do templo ou onde estiver realmente visitantes, membros, que realmente eles estejam em comum. Sim. Dentro do prédio, mas em comum. Porque hoje você vê, é um desfile de moda, um querendo ser melhor do que o outro. São detalhes que eu não falo nisso, mas realmente acontece, né? E você angusteia a presença do Espírito Santo. Mas Sim. quando você vai buscar uma experiência no deserto, no Rio Jordão, você vê que a coisa muda. Então, pastor Deus, pelo que eu estou entendendo, a questão de João estar no deserto foi fundamental, não o deserto em si, Não o deserto em si. mas o Rio Jordão que estava naquele deserto. Estava naquele deserto. O senhor vê que o Rio Jordão não foi comentado sobre quando saíram Moisés e os hebreus para o deserto. Sim. Mas quando chega na época de Jesus, Eles falam. se manifesta. Por que se manifesta o Rio Jordão? Porque ele disse, é necessário que ele venha. Quem? O Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador. Não turbei os vossos corações, né? Sim. Eu estou voltando, Pai, mas deixarei convosco quem? O Espírito Consolador. Então é esse o rio. A Bíblia, pastor Warne, ela é espiritual. Ela não é uma página, e tanto é uma página feita de madeira. Madeira fala do homem, né? Mas ela é espiritual. Se o homem conhecer só a letra, como eu falei no começo, o senhor, em Filipenses 3:11, né? Sim. 3:8. Se você não sair dos pés de Gamaliel e ir para os pés do Senhor, para o sangue fazer efeito em você, não é aos pés da cruz. Cruz fala de maldição. Tem
tem até uma música aos pés da cruz, É. sem menosprezar Aham. essa diretriz. Não tô, mas se você não sair dos pés do Senhor, o sangue não vai tornar efeito em sua vida. Sim. E João, ele fez isso, ele saiu dos pés do homem e tentou buscar a experiência dele. Muitas vezes nós ficamos naquela mesmice, nem vai para frente, Sim. nem vai para trás e vai ficar naquele mesma localidade, Aham. sem aprender, sem se aprofundar no que é real e verdadeiro. E você não vai conhecer quem é Jesus. Quando Jesus se apresenta, por que ele sabia? Ah, não, mas era primo dele. Como é que ele sabia que era o Salvador? Ele Sim. se lembre que quando Maria faz uma visita na casa da prima dela, Isabel, Uhum. João Batista não só anunciou naquela hora no deserto, ele anunciou No até na barriga da ventre. mãe. Isso. Né? Ele começou a saltitar, porque o verdadeiro profeta, ele conhece quem está falando pelo Espírito, quem vem pelo Espírito, quem é Jesus, ele conhece o que é da parte do Senhor. Aí quando o Senhor se apresenta, já para começar o seu ministério, aos 30 anos, que era a mesma idade de João, eu até estava olhando um estudo, não, porque João era mais velho, porque João não sei. Meu irmão, era tudo da mesma idade, o corpo de Cristo. João, ele simboliza o corpo de Cristo, o corpo profético, Sim. aquele que anuncia a vinda do Senhor. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele estivesse lá no templo, ele ia anunciar isso. Eu não estou falando do local, eu tenho um ministério, eu estou falando do templo físico. Você tem que sair do templo físico e você viver o templo espiritual. Templo espiritual. Se você está no templo físico, você vai continuar na mesmice, na meninice. É bom, pastor, a gente tentar localizar quem está ouvindo e assistindo. Esse templo físico que isso está falando é a religião. A religião. Fica melhor. É. É a religião. O que é religião? Ligar a Deus. Isso, religário, né? Religar, vem do grego, né? Isso. Ligar o homem a Deus. Vamos fazer mais claro. Aham. Que Deus? Minúsculo ou maiúsculo? Tem várias religiões. Isso. Não vou citar, por questão de ética. Isso. Mas tem várias religiões. É essa que está indicando a salvação ou o engano? Olha. Não é? Então, eu estou falando de religião que o homem está participando, mas essa religião é verdadeira, está embasada na palavra, né? João fez isso. E a palavra diz que quando ele sai do templo, acompanharam ele até pessoas que estavam em Jerusalém. Aham. Não foi só em Samaria, não foi só em Tiro, Sidom, etc. Aham. Acompanhou pessoas que estavam em Jerusalém. E está na palavra que diz, não é para sair de Jerusalém O senhor até falou. até que seja revestida de poder. Isso. Eu ia até perguntar isso aí, porque assim, eu ia perguntar justamente, tá até aqui. O João Batista sai de Jerusalém para o deserto e muitos seguem. Muito seguido. Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder. É. Mas João saiu e Jesus manda ficar, e agora? O senhor vê, né? Tinha que haver um anúncio. Tinha que levar o homem a ter um arrependimento. Para realmente acontecer a bênção da separação do mundo, Sim. da religiosidade e passar a caminhar pelo Espírito. Mas por que aconteceu antes? Por que aconteceu? Porque não aconteceu após o derramamento do sangue. O derramamento foi profetizado por Joel. Uhum. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito, e foi concluído não em Atos dos Apóstolos. Foi concluído na cruz do Calvário, Sim. quando foi sacrificado o bendito. Sim. Em Atos dos Apóstolos, há uma confirmação do que Foi aconteceu feito na cruz, no caso, no sacrifício. no sacrifício. Porque você só é filho de Deus, e no caso, irmão de Jesus, que não são três deuses, é um só, manifesta em três situações, três formas. Você só é irmão de Jesus se você tiver o sangue dele, para ser filho do Pai. Como é que um camarada que está todo desnorteado da salvação, ele é chamado de filho de Deus? Não é, ele é criatura de Deus. Ele é criatura. Filho de Deus é quando você tem o sangue dentro de si. E João, ele
ele até contesta quem batia de frente com a vindoura, a cobrança vindoura, o juízo vindouro. Sim. Ele bate de frente. Por que ele bateu de frente? Porque o religioso, ele só prega o que é momentâneo, o que é terreno. O religioso, ele sentou na cadeira do verdadeiro profeta, que é Jesus. O religioso sentou na cadeira do verdadeiro Deus, que é o Todo-Poderoso, Jesus. O religioso, ele quer a glória para si e quer tirar a glória de Deus. O religioso, ele bate de frente com quem fala pelo Espírito. O religioso, ele quer impedir a salvação. É um mistério. Satanás sempre teve no templo, ele teve na eternidade Lúcifer, que não é mais Lúcifer, é Satanás, Sim. porque Lúcifer é anjo de luz. Ele não é mais anjo de luz. Ele pode até se transformar, não é mais. Ele esteve no Jardim do Éden. Jesus, na igreja de Jesus, que eu falei até que foi a pior igreja que houve, Jesus diz assim, entre vós, não foi entre nós, entre vós, Um demônio. há um que é um diabo, que é um o demônio. diabo, isso. Né? Então, assim, sempre ele teve distorcendo. Quem é a verdadeira igreja que saiu do Calvário? Eu não vou dizer aqui, porque eu vou deixar os ouvintes em dificuldade. Mas o pastor já conversei com ela. A verdadeira igreja, ela sai e entra Constantino. E começa a distorcer. Ele sempre tentou, e João saiu desse ambiente. Sim. Você tem que sair de um ambiente que não é profético para lhe salvar, mas você tem que sair de um ambiente que é profético para você continuar na mesmice. Se você vai para Deuteronômio 27, 16 a 18, diz assim, maldito o homem que faz com que o cego erre o caminho. Muitos estão o quê? Pregando prosperidade, estão pregando morte dentro da igreja. Se a pessoa não é sua amiga, vai morrer. Cadeira de roda. Cadeira de roda. É os agoureiros. Os agoureiros. E Jesus fala isso, Jesus veio para salvar a ovelha que se havia perdido. Quando ele fala de uma ovelha, não é uma ovelha. Ele deixou as 99 lá, deixou os anjos lá, se manifestou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Os anjos lá ficam guardadinhos. Ele veio salvar quem? Veio salvar o homem, veio salvar Adão que se havia perdido. Sim. Resgatar. Quando ele fala é unidade, o grupo, né? Porque um corpo só é um só espírito, Isso. uma só diretriz, mas o homem quer se despender do que é a real religião, ligar o homem ao Deus vivo, o Deus vivo, pastor Warner. Amém. Eu quero mandar um abraço à nossa amada irmã Maria Josineide, a irmã Jó, né, tá nos assistindo. Que Deus abençoe, irmã Jó, e ao nosso irmão Jadson, né? Jadson, seu esposo, que Deus abençoe também, em nome de Jesus. Ele mandou um comentário aqui. Boa noite, shalom, né? A paz. Fala sobre, eu acho que o tema, né? Fala sobre as festas milenares, a festa do milênio, né? No reino de Deus. Amém. Toda opinião é válida. Que Deus abençoe. Meu querido irmão Jackson, é um estudioso do hebraico, né? Ali é uma benção, viu? Ali é uma benção, em nome de Jesus. Se o pastor for tentar falar hebraico, dá um nó na língua. Eu não falei português direito. Que Deus abençoe, irmão Jackson. Ei, você está acompanhando o podcast Coisa de Crente, tá benção, irmão. Tem muita gente nos assistindo, mandando comentário, pergunta. Faça o mesmo, amém? Tem alguma pergunta dentro do tema, né? Por que João Batista sai de Jerusalém e vai para o deserto? Em nome de Jesus, é válido, é um tema muito bom. E eu vou ser sincero, viu? Vou ser sincero. Eu, meus poucos anos como servo do Altíssimo, como ministro pela misericórdia, eu nunca vi pastor nenhum falar sobre isso. Não fala. Não fala. Não fala. Não fala. Pastor Elzo André, eu nunca vi ninguém, em igreja nenhuma, trazendo esse estudo, essa interpretação, por que sair de Jerusalém e por que ir para o deserto. Aí eu vou perguntar para o senhor, o que é que havia em Jerusalém que faltava o que havia no deserto que faltava em Jerusalém? Uma experiência profunda com Deus. Mas o templo? O templo físico. Isso. Davi pediu para fazer o templo. Ele disse, você é derramador de sangue. Uhum. Né?
Aí mandou o filho dele fazer o templo físico, Sim. que no começo é uma bênção. Nem o sacerdote podia entrar da glória que se manifestou lá. Mas continuou do mesmo jeito, Não. templo físico. Mas o coração de Davi mudou, ele pecava aqui e se arrependia, e nós já conhecemos como Davi se Sim, comportava diante do Senhor. O templo dele, onde era o altar? No coração. De Deus. No coração, ele era um homem temente a Deus. Era um homem que, carnal ainda, pecador ainda, mas Sim. que se voltava para o Senhor e dizia: Senhor, tem misericórdia, tu me sondas, Senhor, tu me conheces. Me conheces. Né? Foi essa a diretriz que o Espírito Santo usava aos profetas, que o Espírito Santo só era derramado em alguns para profetizar, só na hora que ele queria. Tanto é que Davi, falando de Davi, quase que não é se o profeta, verdadeiro profeta, não escuta a voz do Senhor pelo Espírito. Então, assim, foi isso que João sai da razão do homem, da diretriz do sacerdote. Não é que o caba não vai respeitar Sim, a diretriz sim. do sacerdote. Isso é um crime espiritual, é pior do que um crime comum. Mas você vai pecar contra Deus com força, contra o ungido de Deus não se toca. Então ele tem que respeitar, mas você tem que procurar uma experiência. A salvação é individual. Sair de Jerusalém fala do quê? Sair da diretriz do homem, que naquela época estava corrompido, que a maior luta de Jesus e do João Batista não foi com o diabo. Não foi. A maior luta de Jesus foi com o sacerdote. O sacerdote que conduziu ele à morte, o sacerdote que mentiu, que pagou. Porque o homem, naquela época, era Caifás e Anás. Ele não queria perder a glória dele, era de pai para filho, de filho para pai. E ali era sogro com genro. Aham. Vê só a diretriz do homem. Ele não estava na diretriz o quê? Não, eu vou ordenar esse camarada, porque o Senhor assim o determinou, né? Mas era o quê? Como era no Velho Testamento, né? Só era erguido ou levantado se Deus permitisse. Se permitisse. Se não houvesse a unção derramada, não era reconhecido. Tanto é, isso aí está dentro, engloba o porquê dele sair Sim, sim. da religiosidade e entrar na espiritualidade, né? Então, assim, se Davi dependesse de ser ordenado, né? Mas lá atrás, quem foi ordenado? Saul. Nos 3 primeiros anos, Saul fez tudo o que o Senhor mandou. Sim. Profetizou entre os sacerdotes, mas depois ele cresceu e se esqueceu que Deus é que é grande, né? Sim. Então, ele fez contrário a tudo que Deus queria que ele fizesse. Davi foi ordenado por um chifre cheio de azeite. Saul foi ordenado por o quê? Por um vaso. Razão de homem. Chifre fala de quê? Poder. Poder, autoridade. E mudaram até a palavra. Está lá em Apocalipse 22. Sobre o que mudar. Apocalipse 22, 18. 22, 18. Aquele que mudar ou acrescentar. Aquele que tirar ou acrescentar. Né, não comerá da vida, né? A maldição toda, tudo sobre. Então, assim, a gente tem que acordar esse momento que estamos vivendo, porque perguntaram ao Senhor, esse reino, Senhor, esse meu reino não pertence a o teu reino, Senhor, não, meu reino não pertence a esse mundo. Aí em outro texto ele fala, esse mundo jaz do maligno. Isso. Quem governa esse mundo é o maligno. O inferno, não, só vejo o cara pegando, fica debaixo, só se for a terra aqui. Mas esse mundo jaz do maligno. Já entregue a ele. Será um novo céu, uma nova terra. É isso que precisa você ir para o deserto, para entender. Para você dizer, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do alto. Paulo, ele quando teve uma experiência de ir para Damasco, na Síria, salvo engano, na Síria, né? É. Quando ele teve a experiência, ele foi por onde? Pelo deserto. No deserto é que se manifesta a glória de Deus. Quando falou sobre o camelo, o pastor falou no começo, João comia de gafanhoto com mel silvestre. Onde é que o teólogo, me perdoe, viu? Os teólogos que a palavra diz, pequeis por não conhecer as escrituras, teologia e o poder de Deus. É necessário ter a teologia e a revelação. Não estou ofendendo ninguém, não, aqui, em nome de Jesus, né, pastor? Não, jamais. O camelo, ele tinha
que passar pelo deserto. Era o animal que era mais sustentável para passar pelo deserto. E dentro dele tinha o quê? Tinha uma bolsa que aguentava quantos dias? 3 dias ou era um mês? Era um bom tempo. Um bom tempo. Eu não vou entrar porque era um bom tempo. Ele conseguia. E a unha dele, 2 dedos, fala de comunhão. Para passar pelo deserto. Você só passa pelo deserto se você estiver em comunhão, se você estiver com a revelação. E você vê que o camelo, ele mastiga o próprio cuspe e joga para fora. Jesus fez isso para curar a vista do cego, misturou com o barro. Né? Então, assim, são situações que você tem que entender o que é a espirituologia. Amém. Não a teologia, porque a teologia é só o conhecimento da palavra. A palavra é uma faca de 2 gumes, é uma espada de 2 gumes. Ela serve para matar e para dar vida. Se você conhece até a letra, você está correndo sério risco. Mas se você vai além da letra, você vai mergulhar no Rio Jordão, onde João levou o pessoal para o Rio Jordão, você vai ser uma nova criatura. Inclusive André, irmão de Pedro, foi com ele. Sim. André, irmão de Pedro, né? Então, Paulo, ele ia no deserto. E quem foi que ele viu? Jesus ressuscitado, como o sol, né? O sol da justiça. Ele foi no cavalo, que não diz nenhum animal. Não diz o animal. No camelo, no cavalo, no dromedário, o animal que ele andava. A montaria. A montaria dele. Ele olhava para onde? De cima para baixo. É o homem que vive segundo a sua razão. Sim. Precisou ele levar uma queda do animal para olhar o quê? De baixo para cima. Para cima, de onde vem o socorro. O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Né? Então, assim, perguntou até assim, quem é, Senhor? Quem és tu, Senhor? Esse Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ele perseguia quem? A Jesus, que já tinha partido, ou a igreja? A igreja. Ele perseguia a igreja. Então, essas qualidades de sacerdotes, sim. Eles perseguem a igreja. Como é que eles percebem? O inimigo, ele é astuto, ele usa quem quer, como quer também. Quando a pessoa dá brecha. Ah, não, Deus usa quem quer, como quer, onde quer, porque ele é Deus. Mas o inimigo, tem pessoas que dá brecha, despreparada, e ele usa a pessoa dentro da igreja. Acredito. Para distorcer o evangelho. Eu não acredito o homem ser levantado por homem. Saul, eu acredito o homem ser levantado por Deus. Né? Quem vai derramar o óleo físico sobre alguém é a apresentação. Mas quem levanta o homem é Deus. Porque se dependesse do profeta, Davi não tinha sido levantado. Sim. Ele olhou para o quê? Para bem vestidura de Abinadab. Os irmãos mais velhos. Eliabe, Samar, os irmãos mais velhos de Davi. Por quê? Porque eram bem vestidos, homens para a guerra, mas a guerra física, a guerra espiritual estava lá cuidando das ovelhas. Lutava com o urso e com o leão. Era isso que João Batista queria mostrar ao povo. Tira do ambiente contaminado pela religiosidade. Eu estou falando da religiosidade, não estou falando do templo. Claro. Uhum. Tira do templo e vai para o deserto. O deserto não tem... O que vai ter no deserto? Só investida para você buscar a Deus. Aí o Senhor diz, meu filho, você conhece, o homem por fora, mas eu conheço o homem por dentro. E os caras estão conhecendo por fora. Ele precisa como é que usa o termo aqui, se juntar com o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo conduzir ele. Ele está sendo conduzido pela sua razão. Tirar o trono de Jesus. Onde é que já viu isso? E se sentar no trono de Deus. O inimigo fez isso. Estão mudando toda a estrutura. O senhor falou do Jadson. Uhum. Jadson, você vê, até a paz, eles estão dando a paz do Velho Testamento. Shalom. Shalom, né? Shalom. Mas cadê, até da Shalom Adonai, tudo bem, mas cadê Shalom Yeshua? Cadê Shalom Yeshua? Né? Yeshua, né? Yeshua. Cadê Shalom Yeshua? Cadê a paz do Senhor Jesus? Né? Pode estar até Shalom Adonai, pode dar a paz de Deus, porque Jesus é o próprio Deus, mas
Eu vos dou a paz. Do Machia, né? Do Machia, ungido, né? Eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá. A paz, a paz, a paz. A paz de quem? Mas a minha paz eu vos dou. É essa situação que João conduziu o homem a sair do templo físico e ir para o deserto, né? Então, muitos precisam administrar isso, entender que vai haver uma cobrança sobre mim, antes que não tivera me conhecido. Quem conhece mais vai ser cobrado mais. Vai ter uma cobrança sobre o pastor Arne, vai ter uma cobrança com força, porque quanto mais se conhece, mais o Senhor cobra. E querendo ou não, né, pastor, não lhe atrapalhando. Não atrapalha, não. E querendo ou não, infelizmente, assim, o que nós vimos lá em João Batista era alguém que se levantou contra o sistema. Contra o sistema. Boa, pastor. Ele se levanta contra o Arne. sistema. Ele vai de encontro àquilo que já estava ali determinado pelos homens. Tanto que ele não vai apenas contra o templo ou contra a religiosidade. É o sistema, porque ele prega contra o pecado de quem? Herodes. Quem foi que pede a cabeça de João Batista? Foi uma filha da prostituição. Que ele tinha, Herodiana, se eu não me engano, o nome dela. Então veja, ele vai contra o sistema religioso. Salomé, né? Ele vai contra o sistema político e governamental. Então veja, ele se levantou contra um sistema, como o próprio Senhor Jesus. Pastor, é perigoso, muito perigoso, se levantar contra o sistema. Vai ver os templos faraônicos a quem estão ligados ao Egito. Os templos faraônicos, né? Eu estava vendo um templo, não vamos dizer nomes, é claro, óbvio que não. Claro. Mas uma igreja aqui no Rio de Janeiro, a igreja é maior do que uma quadra. Enorme, enorme. O pastor presidente, quando ele chega, todo bombado, coladinho, carro novo, Ferrari, o povo humilde ovacionando, botam tapete vermelho para ele entrar. Olha, tapete vermelho, ele vai entrando, o povo vai gritando, glória, ovacionando, todo bombadão, óculos de sol na cara, não sei o quê. E o camarim, olha que negócio, camarim dentro da igreja. Camarim. E o camarim do homem, ou é o tamanho de uma casa? Geladeira, micro-ondas, não sei o quê. Aí você vê, né? Esse é o templo que existia naquela época. Só mudou a tecnologia. Mas o templo é o mesmo. Estão fazendo o que os filhos de Eli fizeram. Estão roubando aquilo que é do Senhor, a glória que é do Senhor. A moeda da viúva, né? Isso. Quando nós nos esforçamos, do esforço da gente para administrar aquilo que é de Deus com temor e tremor, que é o princípio da sabedoria, né? Eles perderam isso, fazem do jeito que quer, né? Eu estava olhando, trabalhando no local que eu passei quase 35 anos, 33 anos mais exato, e eu conversando com um pastor que trabalhava comigo no mesmo serviço, ele bateu no birô, como esse aqui, na sala da gente, bateu no birô e disse, eu como é bem do altar. Eu como é bem do altar. Só que quem entregou o que ele disse que come bem foi o dinheiro da viúva. Isso. Paulo, inclusive ele disse, Paulo mesmo declarou que quem vive do altar deve comer do altar. Eu disse, como é, rapaz? Paulo falou isso. O que é no capítulo 9 de 1 Coríntios? Se o senhor abrir aí, eu não vou dizer o versículo, é entre o versículo 13 e 14. Aí eu disse, pronto, é isso mesmo, 1 Coríntios 9, 13 e 14. O pessoal que está assistindo vai dizer, se olhar. Vai falando que eu vou procurar. Aí tem dizendo que aquele que come do altar, não tem problema, pode continuar comendo. Agora, aí eu disse, mas lê adiante, ele fez, não, aqui já diz tudo, foi o próprio Senhor Jesus que falou. Disse, não, rapaz, lê adiante. Aí Paulo disse, porém eu não faço tal coisa, para não pôr impedimento ao evangelho, não pôr escândalo. Aí eu disse, mas aqui foi Paulo, disse, então vote o versículo antes do que o senhor leu, do 13, aí tem assim,
Mas nós não nos influímos de tais coisas. Entendeu, pastor Wagner? Então, Ele fala bem assim, o versículo que o senhor falou é 1 Coríntios 9, 13. 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Aí ele fala no 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Aí bora voltar dois versículos. No versículo 12 diz assim: se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós não usamos deste direito. Paulo dizendo, ele dizendo, ele não quis aquilo. Os discípulos Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Mas o homem corrompido, ele só pega aquilo que beneficia ele. Isso, mas é. Porque isso aí ele fala com quem? Com ministros que iam com ele missionar, não é? Aí tinha que ser sustentado. Paulo foi sustentado, sim. Né? Mas ele se esforçava. Tanto a gente conversou já sobre isso, fazia tendas. Isso. Que horário ele fazia tenda? Ele tinha tempo, se ele pegava o evangelho, mas ele escolhia o tempo. Comerás do suor do teu rosto. Ele tá os caras estão comendo do suor do rosto da viúva. A gordura das ovelhas. Gordura das o que a Bíblia chama de cães gulosos, né? Aí você pode ver quem está corrompido, eles são altos empresários. Com certeza. Pastores riquinhos, como o senhor gosta de falar, né? São igrejas faraônicas. Faraônicas, né? O senhor vê até o louvor, João o Batista, ele quis levar o homem, conduzir o homem a essa experiência com Jesus. Jesus foi lá para o deserto. Aí o senhor vê o louvor, a qualidade do louvor é realmente o louvor vindo do alto. O louvor tem que vir do alto. Ou é um louvor, ou é uma música evangélica tirada da Bíblia. Ela vem do alto ou é tirada da Bíblia? Porque o louvor tem que ser profético, sim, doutrinário, evangelístico, não é? Doutrinário, profético, evangelístico e doutrinário, profético, evangelístico. Tem outra situação que o louvor tem que ter, que me fugiu da memória aqui. São 4 situações que contaminam o coração do homem, que o homem se entrega a Jesus, porque é um louvor verdadeiro e e esse louvor está voltando para a eternidade como um aroma suave a Deus. Né? Então, assim, doutrinário, evangelístico, profético, isso aí faz com que o homem se adeque ao que Deus requer de nós. Mas o que é que está havendo agora? Né? Sai da caverna. Sai da caverna. Que caverna era aquela? Caverna era a caverna, o monte de Deus. Horebe. Foi lá que ele teve uma experiência. Elias foi conduzido pelo anjo a caminhar 40 dias e 40 noites a chegar a essa caverna, o local de Deus. Aí Deus diz, olha, vai lá para fora, Elias, para tu ver. Passou por tempestade, vou dizer do meu jeito, viu? Maremoto, terremoto. E ele não viu Deus naquela situação. Onde foi que ele viu Deus? Ele ouviu a voz de Deus. E a palavra diz que a salvação veio pelo ouvir. E onde é que esse monte estava? Estava no deserto. Ele caminhou 40 dias e 40 noites no deserto. É no deserto que você vai encontrar o que Deus requer de você. Uma experiência de intimidade com Ele, real e verdadeira. Sim. Não é no templo do comodismo. Do comodismo, da religiosidade, mas sim da espiritualidade. Né? Glória a Deus, eu creio, amém. Eita, estamos caminhando para os minutos finais, pastor Elza André. Tá a bênção do céu. Não, o homem em si, a salvação individual. Sim. Quando você se encurva ao pastor Warne, quando você se encurva a mim, não, eu vou para lá por causa do pastor Warne. Não, você vai para lá para o ministério do pastor Warne, porque dele sai virtude. Isso. Sai o que é da parte do Espírito, e ele, se não falar pelo Espírito, ele vai pagar um alto preço, porque ele está governando, está administrando aquilo que é da parte do Senhor. Não, eu vou para a igreja do pastor Elza André. Você vai para a igreja do pastor, você vai para a igreja de Jesus. Isso. Mesma coisa do pastor, de Jesus.
Eu não tenho igreja, não. Eu sou um administrador do que é de Deus, o corpo de Cristo. O pastor Arne é um administrador do que é do corpo. Agora é o anjo da igreja. Né? Você tem que ter temor e tremor ao falar com o anjo da igreja, porque é ungido do Senhor. E quem mexe com o ungido do Senhor paga um alto preço. E se ele não faz a parte que Deus determinou ele, como Caifás e Anás, a gente já sabe o final. Somos mordomos. Somos mordomos, né? E você, para saber isso, você vai ver se sai virtude do pastor Warne, se o brilho de uma palavra que ele sopra dá vida e vida em abundância. Amém. Né? O que foi que João Batista falou? Eis o cordeiro. Veja como ele fala com os sacerdotes corrompidos, com os governadores mundanos, e veja como ele fala com Jesus. Veja o dedo que ele apontou para uns e veja o dedo que ele apontou para o Eterno. Isso. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que tira, não ia tirar, que tira. E Jesus, quando ele apontou, Jesus começa o ministério. Que tira. Sim. Ele saiu tirando o pecado do mundo. Amém. Ressuscitando, creio. curando o céu que tinha. Aí a visão física foi, mas era a visão espiritual na revelação. A surdez física foi, mas era a surdez espiritual na revelação. Coxo não podia andar, mas era o coxo espiritual. Né? Aqueles que um dia está dentro, outro dia está fora, não anda direito na presença do Senhor. Sim. Né? Acamado é aqueles que se esqueceram de Jesus, estão na sua meninice, na sua mermice, na sua fraqueza. Ele curou. Morto tem jeito de que está vivo, mas está morto. Né? Lá nas igrejas, né? Sim. Apresenta estar vivo, mas está morto. Está morto. morto. E ele ressuscitou. Né? Então, assim, o que é você sair do templo de Jerusalém, é até um templo bonito, e ir para o deserto? Resuma, pastor Elzo André, porque já estamos passando da hora. Vamos finalizar essa parte aqui. Para o pastor Elzo André, depois de tudo isso, dessa revelação que foi uma bênção. Uma Glória a bênção. Deus. Glória a Deus. O que é tudo isso que o Senhor nos ensinou através do Espírito Santo? O que é sair do templo e ir para o deserto? Sair da doutrina, do aprendizado que Paulo teve aos pés do homem, vai lhe ajudar, mas não vai produzir salvação, vai produzir conhecimento físico, conhecimento físico, sair do templo. Você aprende do templo. E vai para o deserto para ter o aprendizado espiritual, a revelação que vai além da letra, a profundidade do que Deus requer de nós, a intimidade, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar, não de qualquer forma. De todo o coração. De todo o coração. Aleluia, glória a Deus. Pastor Elzo André, que maravilha de palavra. Foi um podcast maravilhoso. O senhor verdadeiramente acrescentou, isso eu tenho certeza, acrescentou na vida de muita gente que está nos assistindo, né? Em nome de Jesus. Quem está nos assistindo, mandou a paz do Senhor para o senhor também, é o presbítero Leonardo. Leonardo, um cheiro, um ósculo nesse coração lindo, Leonardo. Você, a primeira pessoa que eu perguntei, entre outras, para os outros não ficar com ciúme. Você é uma riqueza. Feliz o ministério, bem-aventurado o ministério, que é abaixo de Deus, mas tem um presbítero Leonardo, viu? É uma bênção do céu, amém? Com certeza. Aleluia. Irmãos, estamos chegando ao fim do nosso podcast, Coisa de Crente. Só lembrando, dando alguns avisos aqui, em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao pastor Elzo André por ter vindo, em nome de Jesus. Eu sei que ele não veio de qualquer jeito, mas veio debaixo da presença, da graça do Senhor. Tudo deu certo, muita coisa tentou atrapalhar, porque o diabo ele tenta atrapalhar quando o Senhor tem a falar conosco, mas ele caiu por terra em nome de Jesus. Fogo na fuça dele. Foi bênção do céu o podcast. Irmãos, olha só, na terça-feira que vem, lembra, toda terça-feira, podcast Coisa de Crente, através do Facebook, coloca lá Coisa de Crente AL, ou através do nosso canal no YouTube. Você que não conhece o canal, é só colocar Coisa de Crente AL de Alagoas, né? Coisa de Crente AL, e você vai achar lá no nosso canal no
YouTube. Segue, participa, ajuda, divulga. Você está ajudando a levar a palavra do Senhor, meus queridos. Em nome de Jesus, obrigado a quem participou, a quem assistiu, a quem vai assistir também, né? Que vai ficar gravado em nome de Jesus. Pastor Elzo André, por favor, para nós fecharmos com chave de ouro, aleluia. Diga, por favor, o nome do ministério e o local, para quem quer fazer visita, conhecer. Olha, o nosso ministério é Ministério Cristão Abraço. Ele fica na rua específica que divide o Prado do Trapiche. É a rua que fica de frente para a divisória do cemitério com o quartel da polícia, na rua do Colégio Agnes. Comendador Euríclides Protásio. Eita, que nome abençoado. Como eu sei que é difícil de decorar, mas vai estar gravado, é por isso que eu estou dizendo, Euríclides Protásio, um nome muito difícil, número 30. Se você entrar pelo sítio, ali no córrego, naquele posto de gasolina ali na Cabo Reis, que é o posto de gasolina com a antiga borracharia chamavam de Mala, né? Mas o nome dele era outro. Você vai entrar ali no córrego, lado esquerdo, vai seguir para o centro, a primeira rua à direita. Você vai entrar, que é uma pontezinha. Você vai ver logo a igreja, é bem grande, em cima de uma calçada bem alta. Se você vier pela Siqueira Campos, você vai entrar, vindo do centro para o Trapiche, você vai entrar na terceira rua, depois do Supergiro. Aí vai pegar a única rua ali que é com quebra-mola, vai entrar para o sítio. Aí no segundo quarteirão é onde ela fica, do lado esquerdo. Amém. No sítio, nome da igreja, pastor, só para ficar Ministério registrado. Cristão Abraço. Ministério Cristão Comendador Abraço. Euríclides Protásio, número 30. Amém. Dias de culto? Aos domingos, quartas e sextas. Glória a Deus. Aí o pastor Elzo André, esse bênção do céu. Muito obrigado. Mandando um abraço a você, meu querido. Lembrando, olha, divulgando, é claro, né, o nosso amado irmão e também patrocinador, em nome de Jesus. O bendito Yakisoba, é aqui de Maceió. Ei, você que é aqui de Maceió, Alagoas, capital, quer comer algo diferente? Ah, pastor, eu enjoei de comer arroz e feijão. Eu quero comer uma comida diferente. Você vai poder participar, ou melhor, né? Pode encomendar, ele entrega na sua casa. Bendito Yakisoba é o restaurante de comida oriental, né? Chinesa, japonesa, que o presbítero Geilton, junto com a sua esposa, a diaconisa Marileide, são ali os proprietários e é uma bênção. Entrega para toda Maceió. Bendito Yakisoba. Coloca no iFood. No iFood ou então no Instagram. Vai estar lá o nome, o contato e o cardápio. Bendito Yakisoba. E se você disser que viu ou conheceu através do podcast Coisa de Crente, vai ter aí um descontinho do poder. Eu nem falei com ele. E não precisa nem orar, já vem abençoado. Já vem abençoado. Já comeu yakisoba? Nunca comeu? Não, mas vou receber minha bênção. É uma bênção. Para quem nunca comeu, é bênção. Não tem negócio não é negócio de inseto, não, irmão. É comida boa, carne, frango. É uma bênção. Bendito e yakisoba. Amém? Vamos finalizar, meus queridos, em nome de Jesus. Eu vou pedir ao pastor Elzo que faça a oração final e nós vamos em paz. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque que gloriosa experiência é falar do teu reino. Que gloriosa experiência é falar pelo teu Santo Espírito. Que gloriosa experiência é participar de um ambiente como esse, que foi santificado para a tua glória. Aceita, Senhor, a nossa entrega do que o teu Espírito nos ordenou a entregar, como oferta de entendimento de salvação, Senhor. E nos despede em paz. Que todos que assistiram, Senhor, que puderam assistir, até os que não puderam, mas queriam, tinham o desejo de assistir, recebam da tua parte a vitória naquilo que cada um destes citados estão necessitados do teu socorro, da tua ajuda, da tua misericórdia, da tua bondade, Senhor. E que suba todo o procedimento desta aula, desse podcast, como um aroma suave às tuas narinas. E tu abençoe, continue abençoando este este estúdio,
abençoando o ministro que tem se esforçado para fazer a tua vontade, abençoando sua família. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Elzo André, homem de Deus. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que assistiu, que ouviu, que vai ouvir também. Segue a gente aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, futuramente no TikTok, viu? Em nome de Jesus, aqui é para falar do amor de Jesus Cristo. Vamos em paz e lembra, terça-feira que vem estamos de volta às 7 horas da noite com o programa podcast Coisa de Crente. Fica na paz, povo de Deus, e vamos embora. Tchau, tchau.